Talvez você esteja vivendo um momento em que nada parece claro. Você ora, pensa, analisa, tenta decidir, mas quanto mais tenta entender, mais confuso tudo fica. Não é falta de fé, é excesso de perguntas. O coração quer direção, mas a mente insiste em respostas imediatas. Há pessoas que não estão em pecado, não estão afastadas de Deus, mas se sentem perdidas porque não conseguem enxergar o próximo passo. Caminhos que antes pareciam definidos, agora estão nebulosos. Decisões simples se tornaram difíceis. E isso gera insegurança, medo de errar e a sensação de estar parado. Deus conhece esse estado do coração. Ele sabe quando a confusão não vem da rebeldia, mas da necessidade de direção. A palavra nos mostra que o Senhor guia mesmo quando não revela todo o caminho de uma vez. Ele conduz passo a passo no ritmo certo, protegendo você de escolhas precipitadas. Muitas vezes Deus não mostra o destino final porque quer te ensinar a confiar no processo. Quando tudo estivesse claro demais, a fé não precisaria ser exercitada. Mas quando o caminho exige confiança, o coração aprende a depender mais de Deus do que da própria compreensão. Hoje esta oração não é para acelerar decisões, mas para aquietar o coração. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele continua conduzindo cada passo com cuidado e propósito. Talvez você esteja vivendo um momento em que nada parece claro. Você ora, pensa, analisa, tenta decidir. Mas quanto mais tenta entender, mais confuso tudo fica. Não é falta de fé, é excesso de perguntas. O coração quer direção, mas a mente insiste em respostas imediatas. Há pessoas que não estão em pecado, não estão afastadas de Deus, mas se sentem perdidas porque não conseguem enxergar o próximo passo. Caminhos que antes pareciam definidos, agora estão nebulosos. Decisões simples se tornaram difíceis. E isso gera insegurança, medo de errar e a sensação de estar parado. Deus conhece esse estado do coração. Ele sabe quando a confusão não vem da rebeldia, mas da necessidade de direção. A palavra nos mostra que o Senhor guia mesmo quando não revela todo o caminho de uma vez. Ele conduz passo a passo, no ritmo certo, protegendo você de escolhas precipitadas. Muitas vezes, Deus não mostra o destino final porque quer te ensinar a confiar no processo. Quando tudo estivesse claro demais, a fé não precisaria ser exercitada. Mas quando o caminho exige confiança, o coração aprende a depender mais de Deus do que da própria compreensão. Hoje esta oração não é para acelerar decisões, mas para aquietar o coração. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Ele continua conduzindo cada passo com cuidado e propósito. Quando o caminho parece confuso, é comum achar que Deus está distante ou em silêncio, mas muitas vezes essa sensação não vem da ausência de direção, e sim do excesso de tentativas humanas de controlar o futuro. Quanto mais tentamos enxergar tudo de uma vez, mais difícil fica perceber o cuidado diário de Deus. Deus não guia como nós planejamos. Ele não entrega mapas completos, nem responde todas as perguntas de uma só vez. Ele guia por passos, por momentos, por pequenas confirmações interiores que vão ajustando o coração ao longo do caminho. A direção de Deus quase nunca vem como clareza total, mas como paz suficiente para dar o próximo passo. Talvez você esteja esperando um sinal grande, algo muito evidente, quando Deus está falando de forma simples. Um pensamento que se aquieta, uma decisão que deixa de pesar tanto, uma porta que não se abre, mas também não se fecha. Tudo isso faz parte da condução de Deus. A confusão não significa que você saiu do caminho. Muitas vezes, significa apenas que você está aprendendo a confiar mais do que a entender. Deus usa esse tempo para alinhar intenções, ajustar expectativas e proteger você de escolhas que poderiam trazer arrependimento mais à frente. Hoje, o Senhor te lembra que Ele continua guiando seus passos, mesmo quando você não consegue ver o trajeto completo. A direção de Deus não se perde no meio da confusão. Ela permanece firme, silenciosa e constante, conduzindo você exatamente onde precisa estar, no tempo certo. Quando Deus nos conduz em tempos de confusão, Ele também nos lembra que a caminhada não precisa ser solitária. Há momentos em que a direção fica mais clara, quando o coração está em comunhão,
quando a fé é compartilhada e quando a oração se torna um lugar de encontro e fortalecimento. Muitas pessoas vivem fases semelhantes, buscando direção, pedindo sabedoria e tentando discernir o próximo passo. Aqui, esse caminho é trilhado em oração, com respeito ao tempo de Deus e cuidado com cada história. Não existe pressa, existe confiança de que o Senhor conduz cada detalhe. Se você sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é permanecer nesse ambiente de oração contínua, onde a direção de Deus é buscada diariamente, com serenidade e fé. É uma forma de fortalecer este espaço que existe para acolher, orientar e sustentar espiritualmente. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Super Chat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão. Tudo aqui nasce da entrega sincera e retorna para Deus, permitindo que mais pessoas encontrem direção e paz em meio às decisões da vida. Permaneça com o coração aberto. Deus continua conduzindo seus passos com cuidado, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Existe um tempo em que Deus não esclarece tudo, porque está ensinando o coração a depender menos da lógica e mais da confiança. Nem toda direção vem acompanhada de explicações. Muitas vezes, ela vem como uma convicção tranquila de que, mesmo sem entender, é seguro continuar caminhando. A ansiedade por respostas rápidas pode nos fazer perder a sensibilidade espiritual. Quando o coração está agitado, a direção de Deus parece distante, mas quando a alma se aquieta, pequenas orientações começam a surgir, não como ordens rígidas, mas como ajustes suaves que alinham nossos passos. Talvez você esteja vivendo decisões importantes e tenha medo de errar. Deus conhece esse medo. Ele sabe o peso que certas escolhas carregam. Por isso, Ele não abandona seus filhos no meio da dúvida. Ele caminha junto, corrigindo rotas quando necessário e protegendo você de caminhos que não trariam paz. A condução de Deus não é rígida, é cuidadosa. Ele respeita o seu processo, considera suas limitações e trabalha com paciência. Mesmo quando você dá passos inseguros, Ele continua presente, ajustando o percurso com amor. Hoje o Senhor te lembra que você não está andando às cegas. Mesmo que a mente não compreenda tudo, o coração pode descansar sabendo que Deus está guiando seus passos. Confie, a direção de Deus é segura, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Deus raramente confirma a direção de uma só vez. Ele costuma confirmar aos poucos, passo após passo, para que o coração aprenda a confiar no caminho e não apenas no destino. Essa forma de conduzir protege você da ansiedade e impede decisões precipitadas que poderiam trazer arrependimento. Muitas vezes, a confirmação vem em pequenas coisas. Uma conversa que traz clareza, uma palavra que toca exatamente no ponto certo, uma inquietação que desaparece quando você pensa em determinado caminho. Esses sinais não são coincidência, são formas discretas de Deus alinhar seus passos. Talvez você esteja esperando algo muito evidente, um sinal impossível de ignorar, mas Deus sabe que se Ele mostrasse tudo de uma vez, o coração poderia se apoiar mais no sinal do que na fé. Por isso, Ele confirma aos poucos, fortalecendo sua confiança dia após dia. A direção de Deus também se confirma pela paz. Mesmo em meio às incertezas, existe um descanso interior quando você está caminhando no caminho certo. Não é ausência de dúvidas, é ausência de opressão. O coração não se sente pressionado, apenas conduzido. Hoje o Senhor te convida a valorizar essas confirmações sutis. Não despreze os pequenos sinais. Eles fazem parte do cuidado de Deus com a sua vida. Confie no processo. Deus está confirmando a direção, passo a passo, com fidelidade e amor. Quando Deus vai confirmando a direção aos poucos, Ele também nos lembra que a caminhada fica mais leve quando não é vivida sozinha. Há momentos em que ouvir, orar e caminhar junto com outras pessoas de fé ajuda o coração a discernir melhor e a permanecer firme, mesmo quando ainda existem dúvidas. Muitas pessoas que acompanham este momento estão vivendo decisões semelhantes, buscando direção, pedindo sabedoria e confiando no tempo de Deus. Esse ambiente de oração cria comunhão,
encorajamento e constância para quem precisa seguir em frente sem pressa, mas com fé. Se você sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Tornar-se membro do canal é uma forma de fazer parte da família Alvorada da Graça, fortalecendo este espaço de oração diária, cuidado espiritual e busca por direção em Deus. É um gesto simples, mas que sustenta este trabalho e mantém essa mensagem alcançando mais vidas. E se em algum momento você desejar apoiar este ministério com o Valeu Demais ou o Superchat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão. Tudo aqui nasce do coração e retorna para Deus, permitindo que mais pessoas encontrem direção, paz e discernimento em meio às decisões da vida. Permaneça com o coração aberto. Deus continua conduzindo seus passos com fidelidade, mesmo quando o caminho ainda está sendo revelado aos poucos. Chega um momento em que o coração começa a entender que a direção de Deus não é apenas sobre decisões externas, mas sobre transformação interior. Antes de mostrar caminhos, o Senhor ajusta pensamentos, sentimentos e intenções para que cada passo seja dado com maturidade e paz. Muitas vezes queremos clareza total antes de confiar, mas Deus ensina que confiar vem antes de entender. Quando aprendemos a caminhar com fé, mesmo em meio às dúvidas, algo muda dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo se aquieta e a confiança começa a ocupar o lugar da pressa. Talvez você ainda sinta insegurança ao pensar no futuro. Talvez existam decisões que parecem grandes demais. Deus conhece esse peso e não ignora o seu receio. Ele trabalha no seu interior para que você não caminhe movido pelo medo, mas guiado pela confiança de que Ele está presente em cada detalhe. A direção de Deus se manifesta quando o coração está disposto a ouvir, mesmo no silêncio. É nesse lugar de entrega que a fé amadurece e a sensibilidade espiritual aumenta. O Senhor não te conduz para confundir, mas para proteger e fortalecer. Agora permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. Não apresse o que Deus está construindo. Confie que Ele sabe exatamente como conduzir cada etapa da sua vida. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. Prepare o seu coração. Deus continua guiando seus passos com amor e fidelidade. Senhor meu Deus, neste momento, nós entramos em oração reconhecendo que Tu és aquele que guia os passos daqueles que confiam em Ti. Mesmo quando o caminho parece confuso, Tu permaneces fiel, conduzindo cada detalhe com sabedoria e amor. Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que tem buscado direção e sentido. Tu conheces as decisões que estão sendo ponderadas, os medos que surgem diante das escolhas e a insegurança que tenta tomar conta do coração. Nada está escondido diante de Ti. Em nome de Jesus, eu declaro clareza sobre essa vida. Não uma clareza apressada, mas uma paz que indica o próximo passo. Que toda a ansiedade seja aquietada e que o coração aprenda a confiar, mesmo quando não vê o caminho completo. Senhor, guarda essa mente contra a confusão e excesso de pensamentos. Que o discernimento venha com suavidade, que a sabedoria se manifeste no tempo certo e que cada decisão seja conduzida pela Tua presença. Quando houver dúvida, que haja paz suficiente para esperar. Quando houver direção, que haja coragem para obedecer. Nós declaramos que o Senhor não abandona seus filhos no meio do caminho, que cada passo será firmado por Ti, protegido por Ti e conduzido por Ti. Mesmo quando a estrada parece incerta, a Tua mão permanece segura. Confiamos em Ti, entregamos nossas decisões a Ti, caminhamos sob a Tua direção, certos de que o Senhor está guiando nossos passos com fidelidade. Que o seu coração encontre paz agora. Não a paz que vem quando todas as respostas aparecem, mas aquela que nasce da certeza de que Deus está conduzindo cada passo da sua vida com fidelidade e cuidado. Mesmo quando o caminho não está totalmente claro, o Senhor permanece guiando você. Talvez você ainda não saiba exatamente qual será o próximo passo. Talvez algumas decisões continuem indefinidas, mas que você siga com essa convicção. Você não está perdido. Deus não soltou a sua mão, não se distraiu com a sua história e não abandonou o seu caminho no meio da jornada. Aprenda a confiar no ritmo de Deus. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem toda decisão precisa ser tomada agora. Quando Deus conduz, Ele também protege você da pressa e do medo de errar. Caminhar sob a direção dEle
é caminhar com segurança, mesmo em meio às incertezas. Que a sua mente se aquiete, que o seu coração descanse, que a confiança em Deus governe seus pensamentos e suas escolhas. Onde havia confusão, que haja paz. Onde havia medo, que haja fé. Onde havia dúvida, que haja entrega. Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. Deus está guiando seus passos. Confie no processo. Confie na direção. O Senhor sabe exatamente onde está te levando. Amém.